Dizem que marcava de que tá tempo levado bem no disparo. Quem tá pra ver se solta uma peneira e quem foi que a peneira esfuracou? Me diz, me responde por favor. Onde vai o meu amor? Quando o amor acaba, esse tem uma maná que essa menina, como é que termina o grande amor? Se adianta tomar uma aspirina, se bate na quina aquela dor. Se é chover o ano inteiro, chuva fina, ou se é como cair o elevador. Me diz, me responde por favor. Pra que tudo começou? Quando tudo acaba. E o amor sempre nessa toada. Tudo bem? E aí? Tudo bem. Tem que ser de longe, né? Ele tá com recém. A gente tava com expectativa. Nossa, de saudade, loucura. Mas eu entro mesmo assim, acendo o refletor, apuro o tamborim. Aqui é o meu lugar, eu vim. Essa parte eu preciso estudar. Eu não queria mais pessoa. Cansou de esperar por fim. Acenda o refletor, apuro o tamborim. Aqui é meu lugar, eu vim. Fechou, o tempo salão fechou. Mas eu entro mesmo assim. A ideia de fazer um documentário sobre os Toadas veio porque esse ano a gente faz 15 anos, né, de show, 15 anos de grupo também. O grupo foi formado a partir da montagem de uma toada. Aqui é meu lugar, eu vim. Aqui é meu lugar, eu vim. E deu vontade de olhar para esse material, olhar para essa trajetória, né, de 15 anos, a forma como a trajetória dos shows, da montagem dos shows, cruzou, né, a nossa vida pessoal, a nossa vida amorosa, a realidade do país há 15 anos atrás, como é que isso foi evoluindo também, a evolução de questões de gênero também, que eu acho que tem muito a ver com toada, já que é um casal, né, um homem e uma mulher, hétero, cis. E hoje são questões que, né, que há 15 anos atrás a gente não pensava, né? O que eu me lembro é que você e o Rodrigo já, quando vocês falaram comigo, vocês já tinham uma ideia, assim, né? Que assim, na EAD a gente já fazia isso, de misturar a música para contar uma história. Nós dois especificamente a gente fazia muito isso, né? Costurar as músicas para criar uma história. Foi muito pragmático, foi um negócio muito assim, que assunto que a gente tem? É um casal, pronto. Vamos falar de amor. É um casal, trata-se de um casal. Trata-se de um casal, eles se encontram, eles brigam, eles se traem, eles morrem, eles têm filhos ou não. Mas em nenhum momento passou pela ideia de não fazer músicas do Chico. Já saiu com essa, né? Eu acho que já surgiu assim, né? Eu acho que a coisa do Chico vem pela variedade temática dessa. Porque ele tem música em primeira pessoa, em terceira pessoa, falando como mulher, falando como malandro, música para teatro. Ele abrange uma coisa tão grande que a gente consegue contar muita história. A gente nunca quis falar de amor, eu acho. Não, uma toada, a gente queria. Não, mas assim, a gente queria cantar as músicas, queria falar textos que a gente gostasse, mas eu acho que nunca pensou assim. E queria falar de um casal. Entendi. Não sei se você... Eu tô tentando lembrar se a gente falou, vamos falar de amor. Eu acho que a gente nunca falou isso. Acho que falou. Não sei se tinha jeito de não ser, né?
Eu, quando cheguei para dirigir, eles já tinham o roteiro pronto, já tinham as coisas ensaiadas. Eu acho que a minha função ali foi bem mais técnica na coisa do show, de dividir onde esperava aplauso, onde cumprimentava a plateia, e dar um ritmo para o espetáculo, né? Um olhar de fora, mas o show já estava praticamente pronto. Então, o que a gente sempre tinha em comum é gostar de Chico Buarque. Então, as milésimas vezes que eu vi o show, sempre deu muito prazer, e o show, no decorrer dos anos, foi criando uma legião de seguidores, né? Pessoas que tinham assistido o show 10, 20 vezes. Eles têm que me agradecer pela coisa brega que tinha e que eu cortei, que era tipo um voto de casamento, sei lá, durante o Todo Sentimento, que um cantava, outro falava, que era tipo: preciso não dormir até te consumar. Graças a Deus a gente cortou. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez e recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. Essa questão da pandemia, né? Estar aqui hoje, né? Nesse lugar aqui, porque o Café Piu Piu e a história do Toada é totalmente cruzada, totalmente... A gente estreou aqui, eu acho que não teve nenhum ano nesses 15 anos que a gente não tenha feito o Toada aqui, 1 ou 2 ou 3. Ano passado. Só o ano passado, justamente, por causa da pandemia. Chegar aqui hoje e ver esse lugar vazio, né, corta o coração da gente, né? Ele que esteve cheio, assim, tantas vezes com a gente aqui. E acho que outra coisa, assim, que da pandemia é não poder estar com todo mundo em alguns momentos. E a gente quer mandar um beijo enorme para as pessoas que ajudaram a gente a criar esse show e que participam dele há 15 anos com a gente. William Guedes, Maurício Damasceno. E vocês não sabem, William e Maurício, o amor que a gente tem por vocês e o quanto o fato de vocês não poderem estar aqui hoje com a gente, por causa de toda essa conjuntura maluca que a gente está vivendo, o quanto a gente sente falta de vocês. Não ter o Aloysio aqui, por exemplo, agora, né? Uma pessoa que fez tão parte de tudo que a gente está falando aqui, né? E tem outros músicos que passaram também, né? Uhum. O Marcos Coim já fez. Marcos Coim. O Ranieri, né? Raniel Oliveira. Ranieri, pois é. Ranieri é o nosso sanfoneiro lá no Nordeste. Cláudio Zé Vaz, essa violonista de Pernambuco. Sim, já fez ou não? Sim, fez uma vez uma toada. Sempre que eu lembro do Toada, um dos momentos mais marcantes assim para mim é a hora da flor da idade. Porque o roteiro vem vindo, vem desenvolvendo, né? Muitas canções, muitas emoções diferentes, e vai convergindo assim para chegar no Flor da Idade, né? De um lado Drummond, do outro Chico Buarque. Nas vezes que eu participei, eu adorei fazer, assim, foi realmente muito, muito emocionante. Quadrilha
na vila do meio-dia pra ver Maria. A gente almoça e só se coce, se voce e só se vicia. A porta dela não tem tramela, a janela sem gelosia, nem desconfia. Ai, a primeira festa, o primeiro amor. Então, eu conheci o Toada há cerca de 11 anos. Eu era bem mais jovem e já muito novo assim, mas já num relacionamento sério de algum tempo e tal. E num espetáculo, numa apresentação aqui no Juazeiro do Norte, no Centro Cultural Banco do Nordeste, a época era interessante porque a gente ainda estava vivendo por aqui um fenômeno, por assim dizer, muito massa ligado à formação de plateia. Então a gente vivia experienciando o teatro cheio, né? Mas mesmo naquele contexto, o que acontecia quando tinha a apresentação do Toada era absurdo. Era absurdo. Enchia muito. Nossa! Nesse dia desse vídeo, inclusive, foi isso. Né? Encheu num nível que a gente estava assim, sentado no chão, na frente, nas laterais, lá no fundo. A gente estava nesse dia bem na frente, no chão mesmo. Quando muito, muito encapuladamente, a gente, diante daquele teatro cheio, né, sentiu-se convidado a levantar e a dançar ao som do Toada. Acho que essa não tem como não ser marcante, né? Daí pra frente o espetáculo foi acompanhando um pouco dessa cronologia da minha vida pessoal, né? Então ele acompanhou esse romance, acompanhou o processo também do término, da separação. E em seguida ele acompanha também, ele se ressignifica para mim quando eu conheço também a Mabel, que é minha companheira, minha esposa. Hoje traz um sentimento bom também, de que o espetáculo tenha fortalecido esse sentimento de aceitar do jeito que ele é, sabe? O amor do jeito que ele é. Com as idas e vindas, com os encontros, com os desencontros, nos seus ápices, nas suas baixas, né? Isso é muito bonito. E tem uma coisa de estar muito junto há muito tempo, que é muito maluco também, né? Não tem uma coisa disso? Você sabe que a outra pessoa vai... Tem uma coisa que a gente muda os tempos das coisas, né, das músicas todas. Tem uma cena maravilhosa que a gente está cantando todos os sentimentos, se olhando aqui, e a gente nunca sabia onde a gente ia entrar. O William tá no meio, tocando, então tem a Lilian aqui, eu tô aqui, a gente esperando para entrar e o William assim. É como se estivesse num jogo de tênis. Só com o olhinho assim, e a gente parado. E o vídeo é isso, a gente apaixonado, e ele parecia a vizinha, sabe? A vizinha fofoqueira. O vizinho do boteco que vai contar. É muito bom. Quando eu tô lembrando da primeira vez que eu assisti, quando eu ainda não fazia parte, quando não existia o Toada 2, né? Eu me lembro que me tocou bastante foram os arranjos. Principalmente porque tem essa coisa de entremear, né, as canções e tudo mais, mas eu me lembro particularmente que tem a coisa da desconstrução do ritmo, né, que vai junto com o texto. Isso. Todo dia ela faz tudo sempre igual, depois a gente muda o andamento. Cedo da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão, diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão, diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta até eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor.
esse jogo que tem nessa música do tempo é muito legal, porque é uma possibilidade que a gente tem de colocar ênfase em cima da letra, né? E tirar da rítmica da música, né? A música quase desaparece nessa hora e vira uma espécie de declamação mesmo, né? E a gente joga com isso, assim, por mais que a gente não faça, né, mudança de andamento propriamente, a gente joga com isso o tempo todo, né? Porque as músicas são texto, né? A possibilidade das músicas estarem na dramaturgia como elas estão nesse show é bem dada pelo fato de serem essas músicas, né? De ser esse repertório, o Chico Buarque. Você pega uma letra como que será? Ele é um tratado de filosofia, né? A pergunta que ele faz, o que será que me dá? E ele não nomeia. Ele não nomeia. Ele vai falando, o que será que me dá? Que me perturba por dentro, que me sobe as faces, aquilo que eu não controlo. Aqui tem um pedaço que é incrível, que é o que não tem remédio, o que não tem descanso. É uma coisa que é um excesso em mim, mas que ao mesmo tempo é uma falta. É uma coisa... Ele consegue expressar um negócio e que não tem nome nem nunca terá. É muito louco isso. O solo que será também. Aquele solo de sanfona é um absurdo. Aquilo lá né? é impressionante, cara. Eu ouço o original, tá ali, mas eu não sei qual é que era. Que o Aloysio colocava uma energia ali que era cortante, né? Parecia Nossa! Parará, parará. Por dentro, será que me dá? Que me perturba o sono, será que me dá? Que todos os tremores me vêm agitar, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar e uma aflição medonha me faz implorar o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Muito de atravessamento do momento mesmo, né? Essa coisa que tava falando de como nós estamos. Isso é muito, vendo depois que passou, é muito legal, né? O contexto de relação histórica, do momento individual de cada um, tudo isso transpassa, né? A gente já fez o Toada em muitas situações, né? Tem a gente, eu de cabelo comprido, cabelo descolorido, cabelo curto, a gente magro, a gente gordo, a gente, né? Todos os casados, solteiros. Já fiz o Toada apaixonadíssima, já fiz o Toada morrendo porque tinha acabado de separar, né? Eu me lembro que do primeiro Toada foi aqui, no Café Piu Piu, que eu fiz depois da separação, que eu me lembro assim que da sensação de que eu ia ter que cantar atravessando aquela dor, sabe? Uhum. Que eu não podia chorar do começo ao fim, mas eu tinha que pegar a música assim no colo e atravessar a dor com aquela música, assim, né? E eu me lembro muito do Rodrigo falando assim: você vai cantar o Olhos nos Olhos. Você vai cantar Olhos nos Olhos. Eu falei, mas Rodrigo, eu não sei a letra. Não, a gente vai lá na Lan House, a gente ainda ia na Lan House. Imprime, a gente pega a cifra, o William vai tirar a música. E foi muito libertador. Eu acho que foi a coisa mais linda que alguém fez pra mim diante da minha dor da separação. Eu cantei naquela ocasião, né? Depois a gente colocou no Terceira Toada. É um dos momentos que as pessoas mais... Tem uma catarse, assim, quando você canta, né? Olhos nos olhos. Alguém você tá se despedindo, seja quem for, né? Assim. A gente sempre... Depois de uma certa idade, você tá sempre sofrendo por alguém. Ou tá com outra pessoa, né? Claro. E no Toada pelas Frestas também, né? Que a Rebeca cantou. Então, é uma música que atravessou todos os Toadas, assim, porque
falar de amor também é falar de separação, né? Também é falar dessa dor, né? Também é falar... O primeiro que eu fiz depois de separar é muito engraçado, porque eu não... Tinha alguma coisa errada com o meu corpo. Eu não sei se era coluna, não sei o quê. Tinha uma coisa que eu vinha pra cá, eu tava muito triste. Eu falo, putz, hoje eu vou chorar pra caramba, hoje vai ser... E não foi. Eu tive vontade de derramar uma lágrima. Não sei se era o meu sapato, era alguma coisa na minha coluna. Eu acho que foi o ciático. Acho que aconteceu um monstro. Sabe que ódio que dá? Si bemol 7 marcas, Mi 7 e Lá menor. País. Não, veja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão. Eu vou dar o depoimento sobre o Toada para João e Maria. O que eu acho é que eram dois corpos que estavam se apresentando na frente, que estavam inteiros. A Lília e o Rodrigo estavam inteiros na poesia e no canto. Isso aliado também a uma dramaturgia de um casal que às vezes se espinhavam, às vezes voltavam, às vezes diziam um poema, sempre um poema. Aliás, eu lembro muito bem o poema do Neruda. Já não se encantarão meus olhos em teus olhos, já não se achará doce a minha dor ao teu lado, mas por onde eu caminhe, levarei o teu olhar, e por onde tu fores, levarás a minha dor. Fui teu, foste minha, o que mais? Fizemos um desvio na rota por onde o amor passou. Fui teu, foste minha. Serás de quem te ame, de quem corte em teu horto aquilo que eu plantei. Eu me vou, estou triste, mas eu sempre estou triste. Desde teu coração diz adeus um menino, e eu lhe digo adeus. Vamos cantar essa mesmo? Vamos, Rebeca. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. Toada para João e Maria talvez seja o espetáculo que mais tenha me tocado emocionalmente, artisticamente, na época que eu era casado com a Lilian de Lima. Além disso, tinha os amigos que eram os artistas criadores desse projeto, que era o Rodrigo Mercadante, o Milton Morales. Eu, todas as vezes que assisti, eu me emocionei. Não era uma coisa que eu fazia justamente por ser parceiro da Lilian na época, ou por ter amigos e acompanhar ali o projeto. Eu ia porque eu, de fato, amava o espetáculo. Eu me emocionava, eu ria todas as vezes que eu assisti. E o recorte dramatúrgico que eles fizeram fazia com que nós, espectadores, embarcássemos no espetáculo de uma forma que era impossível se desligar dele. Então, assim, além da beleza musical, dos poemas, de tudo, no meu caso eram amigos e a pessoa com quem eu era casado na época, que era a Lília. Então, não tinha nada de errado. Ao contrário, tudo estava e era certo. Eu lembro daquele poema da Elizabeth Bishop, que falava da perda, a arte de perder. Era uma coisa que eu ouvia e me emocionava todas as vezes. Todas as vezes eu me emocionava, porque aquilo é de uma sabedoria
maravilhosa, de uma grande sabedoria. E naquele contexto que falava de amores, separações, encontros, reencontros e vida que segue, esse poema para mim era um arremate. A arte de perder não tem nenhum mistério. Tantas são as coisas que carregam em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouco a cada dia. Aceite austero a chave perdida, a hora gasta bestamente. Nada disso é sério. Depois perca mais rápido e com mais critério. Lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Não tem mistério. Até perder você. O riso, a voz que eu tanto amo. Não é sério. Talvez o fato da gente deixar de querer uma música que já estava e tirar e trocar por outra não tem a ver tanto com cansaço da música, mas talvez com ela parar de atender aquilo que... Porque o tempo vai mudando e a gente vai querendo outras coisas, né? Por sutis que sejam, sabe, né? Quero outra coisa nesse momento e a música não está indo junto, precisa ter outra. Por exemplo, eu sentia isso no Tatuagem, era uma música que eu lembro que... Mas tinha uma relação muito pessoal também, né? Enfim. Então, depois da separação, eu quis trocar de música. Mas eu não sei por que eu não troquei. Eu acho que um pouco por preguiça de pegar outra. Decorar outra letra. Não, e ela é linda, né? Ela é belíssima. Só que o que eu senti que aconteceu com ela? Ela foi mudando também. Eu lembro que ela foi pegando um ritmo, uma coisa mais bluesada, assim, né? No começo ela era mais ralentada, depois ela pegou um negócio, um blues. E aquilo virou um outro significado pra mim de muito... uma tatuagem em mim mesma, assim, sabe? Eu ser esse ser que vai estar comigo pra sempre, sabe? Uma coisa assim. Quero ficar no teu corpo feito tatuagem e pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar tua escrava. E você pega, esfrega, nega, mas não lava. Já sei o que foi. E eu fui trocar a areia do gato no dia do show. Foi que eu tinha acabado de dar um negócio na minha coluna. Tinha acabado de separar com a coluna travada. Várias situações que a gente já fez no Toalha. O Rodrigo travado, eu já fiz com o braço quebrado. Uma vez acabou a força aqui. E tava lotado lá fora. E teve uma vez que a gente fez também que acabou a força no Sesc Sorocaba. Eu lembro. Porque a gente terminou o show, né? A gente botou vela. Botou vela, sentamos na beirada do palco. A gente cantou um pedaço na Holanda, em troca de um jantar. Foi. Ninguém tava nem aí pra gente. Nem aí. E quando a gente fez em Barueri, no Natal, ou Ano Novo, vocês lembram disso? Que as pessoas estavam querendo comemorar e a gente cantando Chico beber, Buarque. E a gente cantando olhos, sei lá, olhos nos olhos. Bom, imagina, vai fazendo muitos anos de show, muitas coisas vão acontecendo, né? Eu lembro de uma coisa engraçada que a gente tava no Piu Piu e o Rodrigo cantando e lembro que aconteceu alguma coisa assim voando da boca dele e depois que a gente ficou sabendo que o dente dele tinha voado e quem tava na primeira fila era a Bruna Lombardi assistindo o show. Tipo, Rodrigo, seu dente voou na Bruna Lombardi, quase, acho que ele pegou no ar o dente. Foi, acho que uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Que caiu meu dente, cantando o que será. Nesses 15 anos foram muitas histórias e muita gente assim que chega pra gente e fala: nossa, eu tenho uma história que aconteceu, um amor, um romance que começou no show. Tem muita história com final feliz, né? Mas também tem muita história de relacionamento que terminou no show ou depois do show. Muita história triste, né? Também.
Que foi uma coisa que durante meses, é uma imagem que eu tenho até hoje na cabeça. Da noite? Que você tava muito na minha frente. No colo, né, dele. No colo, na primeira mesa. Tava cheio. 2008. 27 de agosto de 2008. Gente, é sobrinho e tio. A gente. Então, e Flow é filho da Patrícia, minha irmã, que é minha irmã mais velha, um pouco mais velha, e que era casada com o Jean, que é pai de Flow. E foi nesse ínter aí, em 2008, que eles estavam tristes, assim, enquanto casal, meio que tava mal. Pensavam em se separar, mas não conseguiam. Era um momento triste pra gente, assim. E eu lembro de ter convidado pro Toada como um... E não era isso, assim, tipo, vai levar os dois pra fazer uma terapia de casal. Era tipo o melhor programa que existe pra mim no mundo. Quando você leva pessoas pra uma coisa que você já viu muito, você um pouco assiste pelo olho delas. Fica olhando assim, ó, de rabo de olho. Então eu lembro da imagem. Por isso que eu lembro bem de que Flow tava no colo do Jean. E no dia seguinte ele tinha um negócio pra resolver de banco, de receber um dinheiro. Ele tinha recebido o fundo de garantia e esse era só uma última parte do dinheiro de um trabalho que ele não gostava. Parece personagem de música do Chico mesmo, gente. Atravessou na contramão, assim. Ele odiava o trabalho que ele tinha acumulado esse fundo de garantia. Ele estava infeliz que ele ia ter que procurar um trabalho análogo ou parecido. E nesse dia ele veio fazendo esse Cooper, entrou lá para fazer essa transferência e não fez a transferência, decidiu sair com o dinheiro. E na hora de sair sofreu esse golpe que ficou conhecido como a saidinha do banco, né? Então Jean, quando foi sair com o dinheiro, foi abordado e tomou 3 tiros e faleceu. Ficou, enfim, à espera de socorro. Foi uma grande tragédia. Uma grande tragédia. Então o Toada está muito ligado a uma série de outros eventos, quando a gente fala, porque a coincidência trágica e poética desse ter sido o último programa que ele fez, dele ter provavelmente rido, chorado assistindo, né? Isso eu acho muito lindo de pensar. Ele vem... Pro Jean foi uma despedida, mas na sequência desses dias a gente continuou vivendo. Flow teve um campeonato de vôlei. Foi no dia seguinte. Tocou a vida, normalmente. E sem a presença, uma pessoa que desapareceu, né? Então eu já chorava vendo o Toada, mas agora uma chavinha que me... Eu acho interessante que depois também o segundo Toada e que veio depois também que foi abrindo mais também nesse sentido, né? Teve um primeiro que foi um pouco mais nesse formato, né, nesse mais formal, mas depois ele foi abrindo outras possibilidades, né? Isso que eu acho legal também. Como se fosse, quando a gente fez o segundo Toada, foi um pouco pensando nisso, né, Rô? O que poderia acontecer com esse casal do Uma Toada? Quais são os caminhos possíveis, né, para esse amor? Um amor que é mais maduro, que já passou por tudo aquilo. E dentro do segundo Toada é como se a gente contasse a história de vários casais, né? Tipo, se separou, voltou, teve filho, morreu, né? Tinha isso de que as 50 e tantas músicas que foram escolhidas a princípio, a maioria ficou fora. E eram músicas que davam uma possibilidade de espalhar o tema para outras coisas, né? Por exemplo, Eu Te Amo hoje é uma das músicas que eu mais gosto de cantar. E eu me lembro que a gente fazia com piano, né? Aqui no Piu Piu. E aí eu não sei por que a gente tomou a decisão de fazer só com baixo. Não lembro. Nossa, esse tá foda. Mas... Eu acho que a gente estava buscando a aridez dela. Sabe? O piano era uma cama, né? O baixo fica pendurado de um lado e a sua voz do outro. Né? O negócio não tem nada no meio. Isso. Só com baixo é como se não tivesse sustentação para isso. E quando você, né, tá nessa situação de separação, é um hiato mesmo, né? Um negócio assim que é suspenso, que você não
você sente que você não tem onde pisar, né? E dá muito essa sensação, assim, né? Cantando essa música só com baixo. Eu acho que o baixo tem um lance do fretless, né? Também tem uma coisa meio movediça, né? Também tem isso. Não é a nota, pá, não é isso. Ele ainda sacaneia, né? E é muito grave, né? A gente não toca bem no grave. Né? No mais grave. E é incrível que, assim, essa música tem isso assim, harmonicamente ela tem isso, né? Porque o baixo dá uma nota e a sua voz entra numa nota que é a sétima e que é uma dissonância total. É incrível quanto você consegue afinar isso e quanto isso está claro para você, sabe? Isso só é possível fazer com o Maurício. Com o Maurício. Que é uma pessoa que a gente se conhece muito e tem uma linguagem que a gente construiu, né? Do vento forte, do tijolo, né? Dessa conexão no palco, assim, né? Que é uma coisa muito única, né? Se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Se ao te conhecer dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que ainda posso ir. E tem uma coisa que eu acho incrível, que é lindo aquilo, e depois vem o Trocando em Miúdos, né? Que traz a cama inteira. Né? E é uma coisa que é linda, talvez seja das coisas mais bonitas desse show. Ninguém aplaude. Ninguém. Ela fica suspensa. Ela pede uma suspensão, tem a suspensão sem aplauso e vinha ao piano. Brum. Aí fazendo essas analogias, né? Tipo, tem uma hora que você está separando de alguém que você não tem força nem para chorar, né? Você só tem uma... Você só respira. Você está tão sem chão que aí você precisa de um tempo. É igual quando morre alguém também muito próximo, né? Tem uma hora que você está... que é uma coisa de uma perplexidade, assim. Mas tem essa coisa. Aí na hora que vem o Trocando em Miúdos, ali já é a hora de você... Ali você já tem força para... E depois dessa música, só com baixo, a voz do Trocando em Miúdos vem, parece que deságua, assim, né? Uma enxurrada, né? Dramaturgicamente também é isso, é a dramaturgia do som, né? É muito louco. Acho que estás te fazendo de tonta. Te dei meus olhos pra tomares conta. Agora conta como hei de partir. Vou lhe deixar a medida do bom fim. Não me valeu, mas fico com o disco do bichinho assim. O resto é seu. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lá. As sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças. Quando foi o Segunda Toada, as pessoas esperavam pelo Segunda Toada. E aí eu lembro que as pessoas ficaram assim, nossa, o Segunda Toada! Foi muito legal, as pessoas esperavam muito. E eu tenho essa lembrança de ter uma fila enorme no Café Piu Piu, assim, enorme, esperando. Eu era super novinha, eu fazia assistente de produção no Vento Forte e a Lília me chamou para fazer a produção do Toada, assim, muito corajosa. Eu cresci junto com o Toada, assim, o primeiro Toada, o segundo Toada eu produzi logo desde o começo, porque eu vim morar em São Paulo sozinha nessa época.
Então, Toada pra mim era mais do que fazer produção, era uma família, assim, eu tinha ela, o Rodrigo como uma família mesmo, quem eu acreditava e quem eu confiava muito. Mas naquela época, como formação de pessoa, né, como alguém que entra, assim, tá virando adulto, foi muito importante eu estar fazendo essa produção. Fiz muitos erros, muitos erros. Eu lembro que o Rodrigo falava assim, a Dani faz uma produção do desespero, porque eu tinha que negociar com as pessoas, gente, só que eu tinha 23 anos, eu tinha que negociar cachê. A Lilian falou, não, vai lá e negocia, gente. Sacanagem. Como que eu ia negociar? Eu lembro que eu falava, por favor, me ajuda, professor. A Lu é filha da minha irmã gêmea, então ela tava em tudo comigo. E a gente, nossa, gente, eu cantava as músicas do Toada dia e noite. Aí eu comecei a cantar também, né? As do Chico. Eu lembro que eu ficava o dia inteiro. Lembra que a gente ficava andando na rua o dia inteiro cantando? Aí. Ela tinha uns 3, 4 anos. Uns 3, 4, eu era pequenininha. E tinha essa coisa, né? Como o casal vai evoluir? Então, que história que a gente vai contar? E aí tem essa ideia deles terem uma filha. Já que a Luísa cantava as músicas. Cantava, gente, eu tinha 4 anos, pelo amor de Deus, por a gravação parece que eu sou só cantora. Não, você era bonitinha, cantava. Então teve essa ideia de, então segunda toada eles vão ter um filho. E aí era pra eu cantar uma música do Chico, fingindo que eu era a filha do Rodrigo e da Lilian. E aí eu lembro que eu me senti muito cantora. No auge dos meus 4 anos, eu fiquei tipo, ai gente, tô indo lá. Eu não lembro da gravação porque eu era muito pequena, né? Mas eu lembro que depois eu contei pras minhas amiguinhas, assim, da escola, tipo, que eu gravei um negócio e tal. Muito profissional. Tô grávida. Tô grávida. É Maurício. Tô grávida. Tô grávida. Você vem com essa? Não, senhora. O meu roteiro. Amor sempre nessa toada. Briga, Olha lá, no meu roteiro lá, ó. Filho. Não, você não pode mudar. A gente 2 não filhos. muda. Aliás, fora os trigêmeos. Isso são é 5 antiético. filhos. Para, a gente não muda assim. Mas não fui eu que mudei, foi Deus. Não, senhora. Eu que escrevi esse roteiro. Mas fui eu que digitei dessa vez. Apenas uma pedra. Vai, isso é desonesto. Para. Eles feitos, eu sou mais um sonhador. Chega a mudar de calçada, quando aparece uma flor, e dou risada do grande amor. Mentira! Hoje tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Mentira! São 15 anos. Eu olhando as imagens de 15 anos atrás, a gente não é mais as mesmas pessoas, óbvio, né? E parece que tinha essa ingenuidade, assim, uma coisa muito pura de falar de um amor romântico, né? Esse roteiro de encontra, apaixona, casa, trai, separa, volta, né? É uma coisa muito de vontade de falar desse amor, porque era o que a gente estava vivendo naquele momento, né? Todos nós, talvez, não sei. E a conivência... conivência não, né? A palavra conivência já vai... Não sei o que vem depois, né? Não, a aceitação de que era bacana falar de um amor que seguia esse modelo hétero, esse modelo, né, baseado em homem e mulher. Isso era uma coisa que não era uma questão, que depois passou a ser uma questão. Tá? E na realidade o que eu penso é isso. Eu queria falar poema bonito, cantar música bonita. Pra mim é muito mais nisso, né? Eu acho que a grande chave, por que eu gostava tanto? Porque eu queria me emocionar fazendo, sabe assim? É uma oportunidade da gente se encontrar. E claro, eu quero que as pessoas aplaudam e gostem, mas pra mim sempre foi assim, é quase uma reunião de amigos, assim, sempre foi. Não é em toda reunião que você pode chegar, gente, dá licença, vamos parar todo mundo aí que eu vou falar um poema, né? Então, pra mim era muito mais essa chave, né? E do jogo, né? Que sempre foi uma delícia. Né? Isso que você está falando tem a ver com
porque assim, o aspecto da crítica e da observação do que isso, de que lugar essas coisas têm no mundo, vai entrando aos poucos, né? Mas nesse primeiro momento era uma coisa bem de gozo estético. Era uma aproximação estética das músicas que são lindas, dos poemas que são lindos, era uma profusão de uma estética agradável. Né? E a gente achou um jeito divertido de fazer isso de algum jeito, né? Que nesse momento histórico era possível fazer isso de alguma maneira. Foi a época que a gente começou o tijolo também. Foi a época que o Vento Forte, que a gente saiu viajando para tudo quanto é canto. E de repente é uma invertida, né? A gente tem uma invertida aí. Isso tem a ver um pouco com o movimento das coisas, né? E com esse amadurecimento que a Lilian falou também, que a gente passa. A poesia, meio que esse tipo de poesia, esse tipo de prazer estético começou a virar uma coisa meio um luxo, né? Sabe? Se entregar a uma coisa desse tipo começou a ser uma coisa que não tem espaço, porque a gente tem que estar ocupado com a crítica, tem que estar ocupado com... Tem mesmo. Com uma atuação que conscientiza, que faça a gente mesmo refletir. Que a gente fez esse show em 2006. Era outra conjuntura. Sim. Então que era possível você falar... Tudo estava muito aberto. Quer dizer, a ideia do nosso teatro estava aberta. Parecia que o futuro era uma coisa muito possível. O futuro estava dado pra gente, né? Eu acho que não necessariamente estava dado, mas eu acho que havia uma possibilidade de um pequeno futuro. Porque era possível falar de um casal desse jeito, tratar dessas questões desse lugar, né? Agora, como é que é hoje isso? Como seria possível? Será que o casal, nos moldes que se fazia, que eram os moldes exatamente do tempo, você tinha um tempo que podia brincar com essas relações de um casal, esse casal afetivo, esse casal, de certa forma, não é nem pequeno burguês, mas era pequeno. Era um casal de classe média, heteronormativa, tudo isso. Era isso, pronto. Então, como é que você se coloca isso diante da exibição de tanta miséria? Porque a conjuntura fez isso, né? Ela mudou tudo. A menina vivendo em São Ana, que como é que isso tudo começou? Diz quem é que marcava o tic-tac, a mulher lá bem onde disparou. Quem tá pra ver se só com a peneira, e quem foi que a peneira esburacou? Me diz, me responde por favor. Onde vai o meu amor? Quando o amor acaba, esse tem no almanaque, essa menina, como é que termina um grande amor? Se adianta tomar uma aspirina ou se bate na quina aquela dor. Se achou meu ano inteiro chuva fina, ou se é como caiu o elevador? Me diz, me responde por favor. Pra que tudo começou?